Pedro, o chat tá muito quieto para tanta gente assistindo. Cara, mas eu tenho a desconfiança que tem muito bot no YouTube, viu? Tem muito bot no YouTube, é muito louco isso. É muito louco. Eu já fiz live até para 14 mil pessoas assistindo. É muito louco como é que fica o chat. Né? Mas obrigado, Dani. Você é uma querida, minha querida. Coisa maravilhosa. Fechamos tudo, gente. Olha que coisa gostosa que nós temos com vocês. É isso aí. Edson mandou, Pedro, você produziu uma excelente leitura. Parabéns, obrigado, minha cara. Lucas mandou, eu li gente falando que não deveria ter política, mas não tem como. Neymar foi abraçado pela direita. Aliás, retrato perfeito do que se tornou a direita brasileira decadente, fraca, anêmica. Amênica, não, é anêmica, né? Patética. Marcos mandou, Pedro, você sempre tem um hater, né? A gente tá falando no off lá no Meteoro que eu devo ser o cara mais odiado da equipe. Nossa, eu tenho muito hater, cara. Eu tenho muito hater. Eu acho que tem uma galera que tem inveja mesmo. Mano, tem inveja, que aparece bastante, né? Quem critica, por que não vai na coluna do Reinaldo e lê por conta própria? Pois é, eu ainda tô lendo para vocês. Eu faço um serviço aqui que muita gente não fala, que é o seguinte, tá? Muita gente não tem grana para assinar os jornais. E eu trago para vocês a leitura dos textos principais, né? Eu dou um roteirinho do que vocês podem ler nas notícias. Mas fiquem livres, inclusive, para me criticar, não tem problema nenhum. Ruth Margarete, bom dia, Pedrão. Não ligue para esses engenheiros de obra pronta. Pois é, meus caros, é isso aí. A Aline mandou, é muito difícil gravar, principalmente ao vivo, principalmente para muita gente. Gente, é muito louco. Quando você faz live para muita gente, eu tenho duas sensações doidas. Às vezes eu fico meio... Às vezes você trava um pouquinho, né? Apesar de eu ter uma certa prática de live. Eu consigo tocar coisa numa boa. E às vezes eu tenho a sensação que eu tô falando para ninguém também. É muito que o Fernando Graton falou aqui. Pô, tá estranho, o pessoal tá meio quieto. Às vezes o pessoal fica quieto também porque eles estão concentrados ouvindo, né? E eles não interagem tanto. Mas é isso. Depende, você falou mais mal de OVNIs? Se falou mal, com toda certeza vai ser mais odiado. Não, aí esse prêmio vai para Daiane e Lúcio. Daiane e Lúcio são os vencedores absolutos. Vamos então para outro texto aqui no Diário do Centro do Mundo. Tá na manchete lá do site. Deixa eu ver se eu trago também um textinho aqui da Folha TV. Que, aliás, eu preciso atualizar o site. E olha, essa notícia é bem interessante. Deixa eu ver se não é muito longa. Eu vou ler só o abre dela, mas é bem interessante. Vamos lá então para o site do DCM. Essa eu vou ler na íntegra e é isso aí. Lilian Macedo, bom dia, Pedro. Parabéns pelas considerações sobre a Damares e muito obrigada por nos atualizar com as melhores fontes do dia. Obrigado. Pedro trabalha... Obrigado, Lucas. Pedro mais trabalha além da conta e tem gente que acha que faz melhor que ele. Aliás, tem gente que compara o Pedro com... isso é bobagem. Maju mandou pra gente, bom dia. Bárbara Richard, estou desfazendo malas e me colocando na máquina e ouvindo. Pô, que coisa boa. Bruno mandou, só quem faz fica sujeito a críticas. Pois é isso aí. Vamos lá para a gente poder seguir. Até um preso pode melhorar. O Bolsonaro não anda melhorando muito, né? É isso. Vamos lá, queridos e queridas. Curtam, compartilhem. Fechamos as metas hoje. Que boa notícia. Vamos lá, então, para o DCM. Itamaraty vê risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil após classificação do CV e PCC. Vamos ver juntos aqui essa notícia importantíssima. O chanceler Mauro Vieira assinou uma resposta do Itamaraty à Câmara dos Deputados, em que o governo brasileiro admite risco dos Estados Unidos usarem força militar no Brasil após classificarem o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. No documento, Vieira afirma que a medida americana pode abrir caminho para ações fora do território dos Estados Unidos contra instituições brasileiras. A referida classificação unilateral poderia ser invocada como justificativa para ações extraterritoriais sobre instituições brasileiras, em particular no âmbito financeiro. Migratório e penal. Há, ademais, o risco do uso da força militar dos Estados Unidos contra território nacional, diz o chanceler. O ministro das Relações Exteriores também registra que o governo dos Estados Unidos não comunicou formalmente o Brasil sobre a decisão para o Itamaraty. A classificação das facções como organizações terroristas constitui um ato unilateral de Washington. Vieira afirma que esse tipo de designação não exige manifestação formal do governo brasileiro, justamente por decorrer de um procedimento interno dos Estados Unidos. Ainda assim, o chanceler diz que o Brasil tem manifestado oposição à medida.
Impactos econômicos e riscos à soberania. Na resposta enviada à Câmara, o Itamaraty aponta que a classificação pode ter impactos relevantes, tanto no plano econômico como no da soberania nacional. O documento relaciona esses efeitos a possíveis medidas administrativas e judiciais aplicadas por autoridades americanas. Vieira afirma que essas medidas podem atingir pessoas, empresas ou organizações brasileiras, inclusive sem vínculos diretos com os Estados Unidos. O chanceler menciona ainda a possibilidade de consequências para casos em que a ligação com os grupos designados seja direta ou meramente involuntária. O Itamaraty também vê risco na amplitude da legislação de contra-terrorismo dos Estados Unidos. Segundo Vieira, a aplicação dessas normas pode ocorrer com amplo grau de discricionariedade, com possíveis implicações para cidadãos brasileiros nos planos financeiro, migratório e penal. Ao tratar da posição brasileira, o chanceler escreveu: processo estadunidense de designação de facções criminosas como organizações terroristas é um ato unilateral que, portanto, não requer manifestação formal do governo brasileiro. Ainda assim, o governo brasileiro tem externado sua oposição à medida, meus caros e minhas caras. Obrigado, Maria. Bom dia. Tem dois tipos de pessoas, a que trabalha e a que critica. Não, Maria, vamos ser sinceros, eu também faço críticas, tá? Eu também faço críticas. E aceito críticas. Por exemplo, vou falar uma coisa para vocês. Apesar de ter sido mais dura, a nossa amiga aqui em cima, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho os comentários. A nossa amiga aqui, a jornalista Neide Dantas, ela me alertou, porque eu estava falando pátria das chuteiras. E é de chuteiras. Esse é o termo do Nelson Rodrigues. Eu aceito críticas, eu não tenho problema nenhum com elas. Mas eu sei que eu não nasci ontem, que tem gente maldosa na internet. Que tem gente querendo me ferrar na internet, isso tem. Basta você aparecer mais no YouTube que tem gente que quer te derrubar. Isso é normal. Tá? Eu só não sou bobo. Eu tenho cara de bobo, mas eu não sou bobo. Então é sempre importante ter isso. Gente, obrigado pela generosidade, viu? Todo mundo hoje colaborou. Começo de mês, né, também. Fica mais fácil pra galera. Ó, site da Folha TV, eu não vou ler essa notícia na íntegra, mas vou trazer uma informação importante que saiu ontem. China cria mecanismos para financiar na África, cria mecanismos financeiros na África para não depender de dólar. Atualmente, a China é a principal parceira comercial da África. A China vem ampliando a infraestrutura financeira na África para não depender do dólar, o que permite comercializar bens e serviços por meio de moedas africanas e da chinesa, o yuan. Apesar das mudanças, o uso do yuan ou renminbi ainda é minoritário no continente e a chamada de desdolarização segue fora do horizonte, mesmo para as autoridades de Pequim. Essa notícia é da Agência Brasil, do Lucas Por Deus Leon, e eu recomendo a leitura, assim como a leitura do site da Folha TV, tá, gente? O site é atualizado automaticamente e, inclusive, depois eu vou fazer uma nota que eu tô devendo hoje, tá, gente? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!